Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Então foram ter com ele os discípulos de João e lhe disseram: Qual é a razão por que nós, os fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: Porventura podem estar tristes os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Ninguém deita um remendo de pano em vestido velho, porque esse remendo levaria consigo uma parte do vestido, e ficaria pior o rasgão. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do outro modo, rebentam os odres, derrama-se o vinho e perdem-se os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambas as coisas se conservam. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 9, de 14 a 17. São Jerônimo. Pergunta soberba e vaidade culpável do jejum. Os discípulos de João não tinham desculpas por terem se juntado aos fariseus, a quem sabiam que seu mestre havia condenado, e que caluniavam aquele que sabiam que ele tinha anunciado. O esposo é Cristo, a esposa é a igreja. Desse matrimônio espiritual nasceram os apóstolos, que não podem estar de luto enquanto veem o esposo em seu quarto nupcial e sabem que ele está com a esposa. Mas quando os dias das núpcias acabarem, para dar lugar à paixão e à ressurreição, então os filhos do esposo jejuarão, como é dito, mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Alguns baseiam-se nessas palavras para concluir que se deve consagrar ao jejum os 40 dias que seguem-se à paixão, embora os dias de Pentecostes e da descida do Espírito Santo, que os seguem imediatamente, induzam-nos à alegria. Montano, Prisca e Maximila utilizam-se das mesmas palavras para fazer a quaresma depois de Pentecostes, alegando que os filhos do esposo devem jejuar quando este lhes foi tirado. Mas o costume da igreja é preparar-se para a celebração da paixão e da ressurreição mediante a humilhação da carne, a fim de que, pelo jejum do corpo, preparemo-nos para o festim espiritual. Ou de outro modo, devemos também entender por vestido velho e por odres velhos os escribas e os fariseus. Esse pedaço de pano novo e o vinho novo são os preceitos do Evangelho, que os judeus não podem suportar, pois poderia causar uma maior rasgadura. Os gálatas desejavam fazer algo semelhante, mesclando as prescrições da lei com as do Evangelho, colocando assim vinho novo em odres velhos. A palavra do Evangelho penetrou no coração dos apóstolos antes de penetrar nos dos escribas e fariseus, que, corrompidos pelas tradições de seus antepassados, não podiam conservar os preceitos sinceros do Evangelho. Ou também, quando por causa de nossos pecados, o esposo distanciar-se, é preciso recorrer ao jejum e entristecer-se.